Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num lugar que ecoa através de textos antigos e continua super relevante: o Monte Tabor. É aquela colina bem marcante, sabe? Isolada lá no Vale de Jezreel, em Israel. Um cenário crucial para histórias tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O material que a gente tem aqui é muito rico, detalha a geografia, a longa história e o profundo significado religioso que ele carrega. A nossa missão hoje é entender por que essa elevação, que nem é das mais altas, tem um peso tão grande, né? Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Exatamente. É fascinante como o Tabor se destaca. Ele não pertence a uma cadeia montanhosa, é o que a geologia chama de Inselberg. Imagina, tipo, uma montanha solitária que surge do nada numa planície vasta. Quase como um pão de açúcar perdido no meio de um vale. Essa característica, por si só, já o torna um ponto focal natural, né? Um Inselberg. Essa imagem ajuda mesmo a entender a proeminência. E ele fica ali na Galileia, numa área que as fontes indicam como historicamente fértil e é super estratégica, perto da antiga Via Maris, aquela rota comercial vital. Correto. E essa localização, a uns 17 quilômetros do Mar da Galileia, é importante notar. A fonte às vezes pode confundir, mas é Galileia, não Mar Morto, tá? Vale essa correção aqui. Ah, boa correção, Mar da Galileia. Isso, e essa posição coloca o Tabor num cruzamento de caminhos e influências. Essa combinação de isolamento geográfico e posição estratégica é a chave para desvendar a história dele. Então vamos começar pela geografia e pelo que vive ali. O material descreve o Tabor com 575 metros de altura, dominando o Vale de Jezreel. Como essa característica de Inselberg influencia o ambiente natural dele? Verão com mais umidade. Isso, somado ao solo fértil da região, sustenta uma vegetação rica, tipicamente mediterrânea. As fontes detalham a presença de florestas densas de carvalho, especificamente o Quercus itaburensis, uma espécie bem adaptada ali, junto com árvores de pistache e aqueles espinheiros resistentes, sabe? E na primavera, imagino que seja um espetáculo. O material fala em flores silvestres. Sim, a descrição é vívida. Anêmonas coloridas, íris majestosas, diversas espécies de orquídeas delicadas. O levantamento menciona mais de 400 espécies de plantas catalogadas no monte. É muita coisa. Nossa! E muitas delas desenvolveram adaptações notáveis, né? Como raízes bem profundas para buscar água e folhas mais duras ou pequenas para minimizar a perda de água nos verões longos e quentes da região. É um testemunho da resiliência da natureza. E essa riqueza não para nas plantas, certo? Aqui é onde fica bem interessante. A fauna parece igualmente diversa. Sem dúvida. A descrição quase nos transporta para lá, né? Imagina, chacais uivando à noite, raposas furtivas, porcos-espinho, javalis revirando o solo, lebres rápidas e uma variedade de roedores. O isolamento do monte o transforma numa espécie de ilha de biodiversidade. E para quem gosta de aves, é um ponto privilegiado. Como assim? O que as fontes mencionam sobre as aves? Mencionam aves de rapina impressionantes, como a águia de Bonelli, que precisa de espaços assim para caçar e nidificar. Também o abutre do Egito, corujas de hábitos noturnos, e por estar numa rota migratória importante, o Tabor serve como ponto de parada e descanso para muitas aves viajantes. Que incrível! Além disso, claro, há os répteis e anfíbios adaptados ao ambiente, como lagartos, cobras, sapos. É realmente um ecossistema vibrante, um refúgio de vida concentrado naquela elevação. Essa biodiversidade toda, com mais de 400 espécies de plantas e animais como a águia de Bonelli, não é só um dado curioso, né? Destaca como até um pico isolado como o Tabor pode se tornar um refúgio ecológico crucial, quase uma arca de Noé em miniatura dentro do Vale de Jezreel. Uma arca de Noé no vale. Adorei essa imagem. Agora, vamos conectar isso ao quadro geral que você mencionou. A localização estratégica. Como essa proximidade com o Mar da Galileia,
o Rio Jordão e as fronteiras modernas com a Cisjordânia e a Jordânia moldou a história do Tabor. Desde a antiguidade, essa posição era fundamental. Estar elevado sobre o vale significava controle visual das rotas comerciais e militares que cruzavam a região, como a Via Maris. Era um ponto de observação e defesa natural. As fontes indicam que serviu como referência para viajantes e comerciantes, e talvez até como um local de descanso mais seguro com clima mais agradável do que a planície quente lá embaixo. A disponibilidade de água perto também era crucial. E essa importância estratégica continuou. O material menciona a complexidade geopolítica moderna. Sim, essa localização o coloca numa área sensível, digamos. As fontes apontam, de forma bem neutra e factual, que a proximidade com as fronteiras atuais entre Israel, a Cisjordânia e a Jordânia significa que a região ao redor do monte esteve e está sujeita às tensões e dinâmicas de conflito que marcam essa parte do mundo desde 1948. É um pano de fundo importante para entender o contexto atual do Tabor, mesmo que o monte em si seja um local de peregrinação, né? Faz todo sentido. E, historicamente, quem controlou esse ponto tão estratégico? A lista de povos é longa. É um verdadeiro quem é quem da história antiga do Levante. É impressionante. Em vez de listar todos, podemos agrupar, né? Primeiro os povos locais, como cananeus, e depois as tribos israelitas, que usaram como marco territorial, como a gente vai ver. Certo. Depois vieram as ondas dos grandes impérios, assírios, babilônicos, persas, os macedônios de Alexandre o Grande. O valor estratégico é evidente pelo simples fato de tantas potências terem disputado ou controlado a região. As fontes mencionam batalhas significativas durante essas expansões. Até a influência distante dos hititas, lá do norte, teria causado movimentações de povos para essa área. Mas houve um período de calmaria, aparentemente. O material diz que durante o domínio romano e a conquista árabe inicial, o monte ficou meio esquecido. Por que será? É uma observação interessante nas fontes, né? Elas não registram eventos de grande destaque no próprio monte durante esses longos períodos, embora a região ao redor continuasse importante, claro. Talvez as prioridades estratégicas tenham mudado temporariamente, ou as principais fortificações e centros administrativos romanos e árabes estivessem em outros pontos do vale. Ou falta de registro mesmo. Ou isso. Ou, quem sabe, as fontes que sobreviveram desses períodos simplesmente não focaram em eventos específicos no Tabor. É um pequeno mistério histórico. Que só foi quebrado com as cruzadas, certo? Exatamente. As fontes relatam que os cruzados, com aquele olhar militar aguçado deles, reconheceram imediatamente o valor daquela elevação isolada. Construíram fortificações no cume para proteger suas linhas de suprimento e comunicação entre a costa e o interior e para vigiar os movimentos dos exércitos muçulmanos no vale. Aí o Tabor voltou a ser um ponto militarmente ativo e disputado. Entendido. Agora vamos mergulhar no aspecto que talvez seja o mais conhecido do Tabor. O seu papel nas narrativas bíblicas. Como essa montanha figura nesses textos tão fundamentais? Bom, a primeira menção clara, segundo o material que a gente tem, está no livro de Josué, capítulo 19. Ali o Tabor funciona como um ponto de referência geográfico muito claro para demarcar os limites entre as terras distribuídas às tribos de Zebulon, Issacar e Naftali. Ah, prático. Exato. Sua visibilidade imponente no Vale de Jezreel o tornava ideal para essa função. Era um marco incontestável, né? Um marco literal. Mas há histórias mais dramáticas associadas a ele, não é? A juíza Débora. Ah, sim. Essa é uma das narrativas mais épicas do livro de Juízes. A fonte detalha bem esse episódio. Israel estava sob pressão de Jabim II, um rei cananeu de Azor, há 20 anos. O comandante dele, Sísera, tinha uma força militar temível para a época. 900 carros de guerra feitos de ferro, tecnologia de ponta. Uau, 900 carros? Exato. Então Deus levanta a profetisa e juíza Débora, que convoca Baraque, um líder militar. A ordem divina transmitida por Débora é clara: reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon no Monte Tabor. Uma concentração de forças num local estratégico. E o que aconteceu? O relato bíblico é poderoso. Baraque hesita no início,
mas acaba obedecendo. As tropas israelitas se reúnem no Tabor. Quando Sísera avança com seus carros pelo vale em direção ao monte, Baraque e seus homens descem para a batalha. E aí, segundo a narrativa de Juízes, ocorre a intervenção divina. Como assim? Deus lança confusão e pânico sobre o exército cananeu e seus carros. Talvez uma tempestade súbita, uma enchente relâmpago no ribeiro de Quisson que atravessa o vale. A Bíblia não detalha o mecanismo, sabe? Mas o resultado é que os carros ficam inúteis, atolados ou desorganizados. Sísera abandona seu carro, foge a pé e o exército israelita obtém uma vitória esmagadora. O Tabor foi o palco inicial dessa libertação. Uma história incrível de estratégia, fé e intervenção divina mesmo. E depois disso, o monte continua tendo relevância no Antigo Testamento? De uma forma mais prática, sim. As fontes trazem um detalhe interessante do período pós-exílio babilônico, quando a Judéia estava sob domínio persa, e também no período intertestamentário. O cume do Tabor era usado como uma espécie de farol. Acendiam grandes fogueiras lá no alto para sinalizar o início de festas religiosas importantes, como a Páscoa ou o Pentecoste, para as comunidades judaicas que viviam mais ao norte, na Galileia. Uma forma de comunicação visual eficaz antes dos calendários precisos e da comunicação instantânea. Que fascinante! Uma função comunitária e religiosa bem prática. Mas o evento que realmente cimentou a fama do Tabor no imaginário cristão veio depois, né? Sem dúvida. O que é realmente marcante e central para a importância do Tabor hoje é o evento da Transfiguração de Jesus, relatado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Certo. As fontes que temos, incluindo referências a estudos e fontes católicas, apontam uma forte tradição que identifica o Tabor como o alto monte mencionado nos evangelhos, onde Jesus levou seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E o que aconteceu lá, segundo os relatos? Foi um momento de revelação profunda. Enquanto Jesus orava, seu semblante mudou. Seu rosto começou a brilhar como o sol, e suas roupas se tornaram extraordinariamente brancas e resplandecentes, mais brancas do que qualquer lavandeiro poderia alvejar, como diz o Evangelho de Marcos. Uau! E então, duas figuras monumentais do Antigo Testamento apareceram ao lado dele. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Eles conversavam com Jesus sobre sua partida. A palavra grega usada é exodus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém, referindo-se à sua paixão, morte e ressurreição. Uma confirmação celestial da identidade e missão de Jesus, com a lei e os profetas como testemunhas. Isso deve ter sido avassalador para os discípulos. Com certeza. Pedro, sempre impulsivo, sugere construir 3 tendas ali. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, querendo prolongar aquele momento glorioso. Mas então uma nuvem luminosa os cobre e uma voz vinda da nuvem declara: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem-o." Os discípulos caem por terra, aterrorizados. Quando Jesus os toca e diz para se levantarem, eles não veem mais ninguém a não ser Jesus sozinho. Foi uma experiência transformadora que confirmou a divindade de Cristo e prenunciou sua glória futura, mesmo antes da crucificação. E essa ligação direta com a transfiguração, um evento tão central na fé cristã, explica a importância religiosa do Tabor hoje. Faz todo sentido. Precisamente. As fontes destacam que, apesar das tensões geopolíticas regionais que a gente já mencionou, o Monte Tabor é um destino fundamental de peregrinação cristã. Fiéis do mundo inteiro sobem o monte para orar, meditar, participar das missas celebradas na imponente Basílica da Transfiguração, administrada pelos franciscanos, que fica lá no cume. Percorrer aqueles caminhos é para muitos uma forma de se conectar espiritualmente com esse momento singular da vida de Cristo. Até o nome parece predestinado, né? O material menciona a origem de Tabor. Sim, vem do hebraico Har Tavor. E segundo as fontes, o significado mais provável é algo como pináculo, elevação ou altura. Um nome que descreve perfeitamente sua característica física, de ser um monte proeminente e isolado. Um verdadeiro marco na paisagem, como já falamos, com o termo Inselberg. A geografia e o nome se complementam. Então,
o que tudo isso significa? Ao final dessa nossa análise, fica claro que o Monte Tabor é muito mais que uma simples colina. É essa formação geológica singular, o Inselberg, um inesperado oásis de biodiversidade, um ponto estratégico cobiçado e utilizado ao longo de milênios, palco de batalhas bíblicas, como a de Débora e Baraque, fortaleza dos cruzados e, talvez acima de tudo, um espaço sagrado, consagrado pela tradição cristã, como o local da transfiguração de Jesus. Complexidade da Terra Santa, o Tabor serve como um microcosmo fascinante. Nele, as camadas de geografia física, ecologia, história militar e política, fé religiosa e até os conflitos contemporâneos se sobrepõem e dialogam de uma maneira muito palpável, sabe? Ele encapsula a riqueza e, por vezes, as tensões inerentes a essa região do mundo. É um lugar que convida a reflexão sobre como a paisagem física molda e é moldada pela história humana e pela experiência espiritual. Fica aqui uma reflexão interessante para a gente levar. Um lugar que, segundo as tradições e os registros, testemunhou tanto a glória divina, como na Transfiguração, quanto a brutalidade do conflito humano, desde as guerras antigas até as tensões geopolíticas de hoje. O que essa dualidade no Monte Tabor nos revela sobre a interação constante entre o sagrado e o estratégico, entre a fé e o poder, na construção das paisagens e da nossa própria história. Como certos lugares se tornam carregados de tantos significados, acumulando camadas e camadas de memória ao longo dos séculos. Algo para se pensar.